pedir para o Dan tocar uma canção para a gente. Eu queria que você desligasse um pouquinho a chave aí. Sinta o Espírito Santo neste lugar. Tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado teu nome, louvarei. Ele é o Senhor, terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Amém? Amém? Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor curou a Joana hoje, Pai. Obrigado, Espírito Santo.
Obrigado, nós abençoamos a Joana por uma nova vida agora, Pai. Uma vida de alegria no Espírito, Senhor. Uma vida de alegria no Espírito. Você pode aplaudir ao Senhor, querido? Eita. Vamos que prega agora. Aleluia. Pode pôr aí, querido. Aleluia. Deus é bom demais. Comecei a escrever essa mensagem essa semana. E alguém entrou na minha sala, alguém que eu amo muito. E eu olhei para essa pessoa e falei assim: Jesus amado, como que essa pessoa faz tanta coisa errada e está de pé ainda? Essa pessoa sabe de quem eu estou falando. O Espírito Santo gritou no meu ouvido assim: misericórdia. Eu falei: tá bom, Jesus, mas ele precisa de tanta misericórdia. E Deus gritou no meu ouvido assim: a mesma que eu derramei na sua vida, eu estou derramando na dele. Porque às vezes a gente acha que alguém é mais pecador que a gente. Às vezes a gente acha que alguém é melhor ou pior que a gente. E hoje eu quero falar para você que chegou aqui sofrendo. Talvez você que esteja com medo, você que está um pouco sozinho. Para você que às vezes está exausto, desgastado. Talvez você que até está perdendo a esperança. Eu quero mostrar para você um cara do Antigo Testamento, que quando a gente olha para a vida dele, a gente não imagina a desgraceira que foi. E esse cara, essa semana ele me ensinou. Eu falei assim: como que pode um homem de 3.500 anos atrás me ensinar tanto? E o nome dele é Jeremias. Eu vou ler um texto com você. E o título dessa mensagem é Deus é. Na verdade, uma série de mensagens que a gente vai começar. E quando começa a série de mensagens, os que vão pregar depois de mim se enrolam, porque tem que continuar a série de mensagens. E nós queremos falar para você de quem Deus é. Sabe por que, queridos? A igreja está cheia. Você pode dar uma glória a Deus? Mas a gente não quer uma igreja cheia de pessoa vazia. A gente quer uma igreja cheia de gente cheia da presença dele. Não adianta você vir na igreja e não entender quem Deus é na sua vida. Quem é Jesus na sua vida? Não adianta nada a gente vir aqui. E eu estou tão impressionado. Eu quero falar sobre esse quilo do amor, senão eu esqueço, né? Como pode esquecer com tanto quilo do amor aqui? Você que trouxe uma cesta completa, 2, ou se você trouxe 1 quilo de sal, você que trouxe 1 quilo de feijão, para o Senhor é a mesma coisa, irmão. À medida que Deus derrama na sua vida, você derrama na vida dos outros, amém? Então se Deus derramou e eu posso entregar eu ia falar só um pacote de café, mas café virou ostentação, né? Se você pode entregar só 1 quilo de sal, não tenha vergonha disso não. Porque às vezes é aquele quilo de sal que vai faltar naquela cesta básica. Essa semana, por que a gente fez o chamamento para a igreja? Porque semana passada veio alguém aqui pedindo comida e a gente não tinha para entregar. E essa semana eu posso falar para você que muitas famílias vão ser abençoadas em nome de Jesus. Pai, eu abençoo cada um que entregou seu quilo do amor. Seja 1 quilo, seja uma cesta, sejam 10 cestas. Nós declaramos agora multiplicada a sementeira. Nós declaramos multiplicada a provisão sobre cada família. Aqueles que não trouxeram, Pai, que ainda nessa semana possa trazer o seu quilo do amor, Pai, para abençoar mais famílias. E nós abençoamos e declaramos a multiplicação em nome de Jesus. Amém. E hoje eu quero falar para você que Deus é o quê? Ele é a esperança para quem está sofrendo. Vamos falar juntos? Deus é a esperança para quem está sofrendo. Eu vou ler com você Jeremias, Lamentações de Jeremias, na verdade, capítulo 3. É um texto longo, mas eu queria que você acompanhasse comigo. Diz assim, Jeremias falando: eu sou aquele homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Ele me guiou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras fez virar e revirar a sua mão contra mim o dia todo.
fez envelhecer a minha carne, a minha pele, quebrou os meus ossos. Ele está falando de Deus aqui. Edificou contra mim, me cercou de fel e trabalho. Assentou-me em lugares tenebrosos, como os que estavam mortos há muito tempo. Cercou-me de uma sebe, não posso sair, agravou os meus grilhões. Ainda quando eu clamo e grito, Ele exclui a minha oração. Ele fechou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas. Fez-me como um urso de emboscada e como um leão em esconderijos. Desviou os meus caminhos, fez-me em pedaços, deixou-me assolado. Armou o seu arco e me pôs como alvo da flecha. Fez entrar nas minhas entranhas as flechas da sua aljava. Fui feito um objeto de escárnio, de vergonha para todo o meu povo. E a sua canção todo dia. Fartou-me de amarguras, embriagou-me com absinto. Quebrou com cascalho os meus dentes, abaixou-me na cinza. E afastaste da paz a minha alma. Esqueci-me do bem. Então eu disse, já pereceu minha força, como também a minha esperança do Senhor. Aí Jeremias diz assim, lembra-te da minha aflição e do meu planto, do absinto e do fel. Minha alma certamente disso se lembra e se abate dentro de mim. Disto recordarei minha mente, por isso eu esperarei. Uma outra versão diz assim, por isso eu terei esperança. E aí ele continua, ele fala assim, depois de tanta coisa ruim, ele fala assim, porque as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Elas são novas a cada manhã, grande, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto eu vou esperar nele, eu esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Sabe, queridos, quando eu li esse texto, eu quero parafrasear um pouquinho Jeremias. Jeremias está falando mais ou menos assim, a vida não é justa não, Felipe. Eu sou profeta de Deus, eu larguei tudo para ser profeta e as coisas estão dando tudo errado. Jeremias começa a falar mais ou menos assim, o meu corpo está destruído. Ele fala assim, os meus dentes foram quebrados como com um cascalho. Eu me coloco no lugar de Jeremias e fico imaginando, parafraseando Jeremias, dizendo assim, eu não consigo dormir, meus negócios faliram, eu não sei como que eu vou pagar as contas amanhã, eu estou sobrecarregado e Deus parece não se importar disso. Mas de repente ele fala assim, no entanto, quando eu me lembro, nasce a esperança. Quando eu me lembro, nasce a esperança. Diga comigo, quando eu me lembro, nasce a esperança. Hoje, querido, eu quero ajudar, e o meu objetivo é esse, a lembrar de alguns belos atributos de Deus, que vai te dar esperança quando você estiver sofrendo. Porque a palavra do Senhor diz assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu já venci o mundo. Quando Jesus fala isso, Ele não está falando para você que você vai ter uma vida muito boa. Ele está falando assim, que mesmo quando os problemas vierem, fica tranquilo, eu estou com você. Olha para o teu irmão e fala assim, mesmo no meio do sofrimento, Deus está contigo. É por isso que o versículo 19, Jeremias diz assim, lembra-te da minha aflição, do meu pranto, Jesus, e do absinto, do fel. Minha alma certamente disso se lembra, e se abate dentro de mim, disto recordarei na minha mente, e o meu coração. Jeremias está falando assim, eu me lembro disso, eu tenho esperança disso. O que ele está falando que eu tenho esperança? Ele está lembrando que o amor de Deus nunca acaba. Eu vou repetir, o amor de Deus nunca acaba. Eu vou declamar mais uma vez sobre a tua vida, o amor de Deus nunca acaba. É esse atributo de Deus que eu quero falar hoje, misericórdia. As misericórdias do Senhor nunca cessam. Irmão, não importa como você chegou aqui hoje, se você está arrebentado, se você fez coisa errada, se a tua vida talvez não seja a vida que você esperava, as misericórdias do Senhor não cessam para você. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Quando eu leio esse texto, queridos, eu entendo que por mais bom que eu ache que eu sou, eu nunca vou ser bom o suficiente ao ponto da misericórdia do Senhor não me alcançar. O que acontece é que depois de algum tempo andando com Cristo, a gente se sente até um pouco orgulhoso, Fabrício. A gente acha assim que
não, está tudo certo, se eu morrer hoje eu vou para o céu, e eu creio nisso, eu sou daquele que acredita realmente. Quando você aceita o Senhor, de coração, você vai garantir a tua salvação. Mas deixa eu te falar uma coisa, querido, dia após dia, independente da tua salvação, você precisa da misericórdia de Deus. Você acorda de manhã, você precisa da misericórdia de Deus. Você vai deitar, você precisa da misericórdia de Deus. Talvez nesse momento, preste atenção, nós estamos aqui do lado com um acidente. E quando vieram me contar, a primeira pergunta que eu fiz foi assim: misericórdia, alguém da igreja? E não foi, mas a misericórdia também precisa ser do mesmo oração, porque não é alguém aqui da igreja, mas alguém que a família está chorando nessa hora. E eu e você precisamos entender que nós somos dependentes o tempo todo da misericórdia de Deus. É por isso que eu não consigo ver crente soberbo. Olha para o teu irmão e fala assim: você não pode ser soberbo não, irmão. Fala para ele: ah, eu sou santarrão, eu sou um crentão, ah, eu sou crente há 30 anos, 40 anos. Não, eu posso. Não, irmão, é o contrário. Se tem uma coisa que o diabo faz é atacar o nosso orgulho, atacar a nossa soberba e falar assim: não, fica tranquilo, você não está precisando da misericórdia de Deus. Não, eu vou falar para você, a gente precisa o tempo todo da misericórdia de Deus. Charles Spurgeon diz assim: a misericórdia de Deus é tão grande que você pode se esgotar a si mesmo, mas jamais esgotará a misericórdia dele. Eu posso me esgotar, eu posso cansar, mas as misericórdias do Senhor não vão se esgotar, porque grande é a fidelidade, as misericórdias, elas começam todas as manhãs, aleluia. E hoje eu tenho essa honra de falar para você sobre misericórdia de Deus. O título dessa mensagem é Esperança quando você está sofrendo. Porque quando eu olho para a vida de Jeremias, e ele escrevendo as lamentações dele, eu falo: meu Deus, ele era profeta, ele era homem de Deus, e ele está falando assim: olha, teve hora que parecia que Deus tinha virado as costas para mim. Vou fazer uma pergunta para você: você já não passou por isso também? Parece que Deus se esqueceu de você, parece que Deus virou as costas para você. E aí ele fala assim: até que eu me lembrei que as misericórdias dele nunca cessam, as misericórdias dele nunca acabam. É por isso, querido, que misericórdia, as misericórdias de Deus, é um assunto muito mais complexo do que as pessoas pensam. Existem camadas desse atributo de Deus. Não é tão simples assim. A gente fala de misericórdia, a gente explica misericórdia, mas a gente estuda pouco sobre misericórdia. Hoje eu quero entrar um pouquinho nesse desafio de falar desses atributos de Deus. Por quê? Muitas pessoas juntam todos os atributos, e eles são juntos realmente, mas estudam eles de uma forma ampla. Por exemplo, Deus é bom. Quantos creem que Deus é bom? Eu creio, esse é um atributo de Deus. Deus é bom, Deus é justo, Deus é fiel, Deus é cheio de graça, Deus é compassivo. Parece que tudo está junto, mas deixa eu te falar uma coisa: a gente precisa entender cada parte disso. E nessa série eu quero trabalhar isso com vocês. Hoje nós vamos falar sobre misericórdia, daqui uns dias nós vamos falar sobre bondade, nós vamos falar sobre mansidão, sobre justiça de Deus. Sabe, queridos, tudo isso é verdade, mas são assuntos, são atributos de Deus que a gente precisa entender de forma clara. Por isso hoje eu quero dar para vocês 3 atributos, 3 qualidades de Deus, que estão intimamente relacionados, mas na verdade são muito diferentes. Diga comigo: justiça, graça e misericórdia. Mais uma vez: justiça, graça e misericórdia. O primeiro é a justiça. O que é a justiça? A justiça, simplesmente definida, é sempre que você recebe algo que você merece. O que é justiça? Eu receber algo que eu mereço. Por exemplo, eu sou contratado por um salário mínimo, e eu trabalho aquele mês inteirinho. No final do mês, a justiça é que eu receba o meu salário. Justiça é você receber aquilo que você merece. Mas eu também falei que existe graça. Dá um clique. O que é a graça? Graça é quando você consegue o que não merece. Vamos ler juntos? Graça é quando você consegue o que você não merece. Por exemplo, você trabalhou o mês inteiro, mas não, na verdade você é contratado para trabalhar o mês inteiro, porém você faltou 15 dias. E aí na hora de pagar o salário, o seu chefe olha para você e fala assim: nossa, mas ele é gente boa, vou dar uma graça para ele, não vou descontar dia nenhum, vou dar o salário inteiro para ele. O nome disso é graça. Graça é quando você nem merece alguma coisa, mas você recebe. Mas o que é misericórdia? Vamos juntos? Misericórdia é quando você não recebe o que merecia
receber. Mais uma vez, misericórdia é quando você não recebe aquilo que você merecia receber. Por exemplo, se você está trabalhando e você merecia ser demitido porque você roubou a sua empresa. Você merecia ser demitido porque você fez algo errado. E o teu patrão chega para você e fala assim: eu sei que você roubou, mas Deus falou para eu ter misericórdia de você. Então você não vai pecar mais e eu não vou te mandar embora. Entendeu a diferença de graça, justiça e misericórdia? Vamos para os pecados, para a nossa vida? O que é a justiça? Receber aquilo que a gente merece. E vou te falar uma coisa: no reino de Deus dificilmente você vai receber algo que merece. Como assim, pastor? Porque a gente não ganha nada por merecimento. A gente ganha tudo por graça. Eu não vou para o céu por merecimento. Eu vou para o céu por graça. Eu não vou para o céu porque é rico, pobre, branco, preto. Não, porque é inteligente, porque não é inteligente, porque estuda. Não tem nada a ver. Eu vou para o céu porque a graça de Deus me alcançou. Mas hoje eu quero falar não é de justiça nem graça. Hoje eu quero falar de misericórdia. E misericórdia é quando você chega aqui, que nem nessa noite, com a vida quebrada, com a vida arrebentada, cheio de coisa que se saísse o tribunal hoje, por você mesmo, você merecia ir para o inferno. Mas aí vem a misericórdia de Deus e fala assim: se Ele me aceitar, se Ele me aceitar, a minha misericórdia cobre Ele. Sabe, queridos, o nosso problema aqui para a gente quer misericórdia, mas para os outros a gente quer justiça. Nosso problema é que para os outros a gente quer que a justiça aconteça. Eu lembro que conversando com um crente velho uma vez, e alguém fez uma coisa muito ruim. Esse crente velho olhou assim e falou assim: eu quero que a justiça de Deus pegue ele. Mais ou menos ele está falando assim: eu quero que ele morra, eu quero que ele vá para o inferno. E na hora eu pensei: e a gente? Você já imaginou se a justiça pegasse você? Olha para o teu irmão e fala assim: se a justiça de Deus te pegasse, você estava ralado. Fala, velho, você estava enrolado. Mas para o outro é fácil, eu desejo a justiça. Mas para mim eu quero o quê? Misericórdia. Misericórdia. Sabe, queridos, o crente, ele é muito duro com os outros e muito flexível com si próprio. Quando a gente precisa ser muito duro conosco e ser muito flexível com os outros. O nosso problema é que a gente é muito duro com os outros. Quer ver, pai? Quantas vezes você foi duro com o teu filho e na verdade ele estava repetindo só o pecado que você faz todo dia? Quer ver, mãe? Quantas vezes você viu o teu filho gritando com você, mas foi você que gritou com ele quando não precisava? A gente quer muita justiça para os outros, mas a gente quer pouca misericórdia. Não olha para o teu pai, para tua mãe agora não, que dá rolo. Que já tem gente cutucando assim. Quando eu penso em misericórdia, queridos, a gente não está falando do dia a dia. A gente está falando daquilo que Deus fez na nossa vida. Vamos comigo, Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 3. Diz assim: e Ele vos vivificou, estando mortos em vossas ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também, diga comigo, todos nós, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Paulo está falando à igreja de Éfeso assim, ele está contrastando a nossa natureza pecaminosa com a natureza de Cristo. Ele está falando assim, ó, sem Jesus, a tua vida está fadada ao pecado, ao erro. Sem Jesus, a tua vida é de erro, é de adultério, é de fornicação, é de mentira. Sem Jesus é isso. E Paulo está falando assim, olha, a gente precisa entender que Ele nos tirou do pecado e nos trouxe para a nossa maravilhosa luz. Paulo está dizendo assim, que sem Cristo, espiritualmente você está morto. Se você espiritualmente está morto, você não está servindo a Deus, você está servindo ao diabo. Preste atenção nisso. Eu falei uma frase semana passada que eu vou repetir. Paul Washer uma vez falou: 99% das pessoas que estão me ouvindo hoje, daqui 100 anos estarão no inferno. Semana passada eu falei isso aqui, alguém se revoltou, falou: pastor, olha o que o senhor falou. Eu falei: não te julguei, irmão. Eu falei que alguém falou. Porque na verdade eu estou falando de mim, não de você.
Como assim, pastor? Quem vai dar conta da minha vida a Deus sou eu. Quem vai dar conta da sua vida a Deus é você. Os meus pecados eu tenho que pedir perdão a Deus e eu vou me acertar com Ele. Os teus, o máximo que eu posso é orar para Deus ter misericórdia e trazer discernimento à sua vida. Mas quem vai se virar na hora do acerto com Deus é você, irmão. Olha para o teu irmão e fala assim, misericórdia. Fala para ele. Aí eu te pergunto, na hora do acerto você vai querer justiça, graça ou misericórdia? Vou perguntar de novo. Na hora do acerto você vai querer justiça, graça ou misericórdia? Misericórdia. Se você está seguindo os teus desejos pecaminosos, pior que você servir ao diabo é que você está sujeito à ira de Deus. Mas isso é um pouco confuso. Como que eu estou sujeito à ira de Deus? Se Deus é amoroso, e nós vamos falar que Deus é amor, esse é um dos atributos dele, é que a gente precisa entender que os atributos, por mais que eles andem juntos, as suas funções são diferentes. Como pode um Deus amoroso ser um Deus irado? Eu não sei se isso faz sentido para você, mas para mim não faz muito. O que eu quero tentar mostrar para você nessa noite é que o amor e a raiva podem coexistir. O amor e a raiva podem andar até juntos. Como assim, pastor? Por exemplo, se você tem um filho e ama seu filho, presta atenção nisso. Mas você descobre que ele mentiu para você. O que você sente? Vou repetir a frase. Você tem um filho e está lá confiando nele, de repente você descobre que ele mentiu para você. E você vai falar com ele, o que você sente? Mas você deixou de amar? Você consegue entender que o amor e a raiva andam juntos? Uma vez falaram assim, o problema é o animal que você alimenta. Você está alimentando a raiva ou você está alimentando o amor? Por exemplo, se você tem um amigo que você ama, mas esse amigo gosta de beber demais, ele sai dirigindo, né, bêbado, às vezes usando droga, e você vai conversar com ele e fala, não quero te ouvir e tal. Você sente raiva ou você sente amor? Você sente raiva nessa hora. Porque às vezes o erro dele pode até matar uma pessoa. Mas você deixa de amar ele, sim ou não? Você sente simultaneamente raiva e você também sente amor. Mas o último eu escrevi aqui, eu não sei porque eu escrevi. Eu escrevi assim, você pode amar muito seu marido, mas quando ele não abaixa a tampa do vaso sanitário, você tem raiva. E aí você deixou de amar? Você só está orando para ele baixar a tampa do vaso sanitário. O amor e a raiva andam assim, ó. E assim, quando Deus está zangado, Ele pode continuar amando as pessoas e ficar triste, zangado com a tua atitude. Mas deixa eu te dar uma boa notícia. Efésios capítulo 2, versículo 4. Vamos ler juntos? Que esse é maravilhoso. Vamos lá. Mas Deus é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Mais uma vez. Mas Deus é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Aleluia. Mas você pode falar assim, mas ele não está sendo justo comigo, pastor. Olha Jeremias. Será que ele estava sendo justo com Jeremias? Deus, o senhor está falando que Deus é riquíssimo, mas cadê a misericórdia comigo? Eu estou só me lascando, as coisas estão dando tudo errado. Irmão, deixa eu te contar uma coisa. Eu contei para alguns, a semana passada foi uma semana difícil. Estava lá em casa, a igreja está indo bem, tudo dando certo, a gente está feliz demais. Mas a minha televisão apareceu um detalhezinho lá. E eu levei para o cara para consertar. O cara falou assim, não compensa, pastor. Eu falei, como não compensa? Ele falou assim, fica mais caro consertar do que comprar outra. Compra uma nova. Eu voltei para casa naquela alegria. Falei assim, precisamos orar. Por quê? Falei, não dá para comprar outra não. No outro dia a gente vai sair de casa, o portão eletrônico queimou. Você está rindo porque não é com você, né? Aí portão eletrônico você não tem que fazer, você tem que chamar o cara para arrumar. Aí eu perguntei pro cara, o cara falou assim, é tanto. Eu falei assim, parcela? Eu falei, parcela, pastor, pro senhor é gente boa. Legal. 6 horas da tarde ele arrumou o portão, foi embora. Eu fui sair 6h15 da manhã de casa, eu e o Abner. O Abner pegou a chave assim e falou assim, nossa pai, arrumou o portão. Eu falei, arrumou filho. E ele entrou no carro. Eu achei que ele tinha aberto o portão.
Dei ré. 6h15 da manhã. Pá, 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 pá. Ele falou, pai. Eu falei, não fala nada. Mas não fala nada, filho. A Vanessa abriu a janela e falou, o que foi? Eu falei, nada. Nada. Os vizinhos abriram a janela. Eu quase falo para eles, fica quieto. Fala nada. Volto, levo o Abner, volto. O portão que eu tinha arrumado um dia antes. Estava metade torto assim. Mas sabe aquela hora que a mulher tem que ficar quieta? Graças a Deus a Vanessa ficou. Porque se ela fala alguma coisa, misericórdia. Ela só falou para mim assim, o que você vai fazer? Eu falei, amor, é mais 700 conto, não dá. Fui lá e comprei um martelo daquele de borracha, sabe aquele? Eu não sei nem o nome daquilo lá. Cheguei à tarde e estou lá no portão. Puf, puf, e arrumo o portão. O vizinho falou, o que foi, pastor? Eu falei, nada. Irmão, tem dia que tudo dá errado. Chega o Abner e falou assim, pai, você viu o que aconteceu no carro? Eu falei, como assim? Ele falou assim, na hora que você bateu o portão, machucou o carro. Eu falei, fica quieto, filho. Às vezes parece que Deus não é justo, cara. Você está dando risada, mas se coloca no meu lugar agora, por favor. E aí eu olho para Jeremias fala assim, meus dentes foram quebrados, meus amigos me abandonaram, minha saúde está desgraçada, meus negócios não estão dando certo. E ele fala assim, mas aí eu me lembrei que as misericórdias do Senhor não cessam. Olha para o teu irmão e fala, as misericórdias do Senhor não cessam. E aí eu leio que Deus é riquíssimo. Sabe o que quer dizer riquíssimo? No grego é eleus. Esse eleus do grego fala que é contínuo. O que é isso? Não é que ele foi rico em misericórdia. Não é que ele vai ser. É que ele sempre será rico em misericórdia. Não é um estado daquele momento. Não. Lá atrás ele foi. Lá na frente ele vai ser. E hoje ele continua sendo misericordioso. Quando Paulo está falando para aquela igreja, ele fala assim, ó, ele é riquíssimo. Quer dizer o quê? Que a misericórdia de Deus que um dia te alcançou, continua te alcançando. E lá na frente ela vai continuar te alcançando ainda. Ele sempre foi justo. É por isso que ele sempre foi misericordioso. A W. Tozer diz assim, a misericórdia de Deus nunca acaba. E nenhum pecado é grande demais que o amor de Deus não possa perdoar. Vamos ler juntos? A misericórdia de Deus nunca acaba. E nenhum pecado é grande demais que o amor de Deus não possa perdoar. Olha para o teu irmão e fala assim, não existe pecado que ele não perdoa. Fala isso para ele. Ah, pastor, você sabe que lá a blasfêmia contra o Espírito Santo. Não, irmão, não estou entrando nessa ramo da teologia, não. Eu quero falar que o pecado que você cometeu, se você se arrepender e pedir perdão a Deus, Ele vai te perdoar em nome de Jesus. E está aqui o problema. Como assim, pastor? É por isso que muitas pessoas têm uma visão errada de Deus. Porque muitas pessoas entendem um Deus de Gênesis capítulo 3 até Apocalipse capítulo 20. Agora deu um nó na cabeça. Diga comigo, Gênesis 3, Apocalipse 20. A Bíblia não começa em Gênesis 3 e não termina em Apocalipse 20. Gênesis 3 fala da queda de Adão e Eva. Gênesis 3 fala de quando Adão e Eva pecaram. E foi quando eles desobedeceram a Deus. E Apocalipse 20 fala do quê? Da punição, do julgamento, da condenação eterna. E é assim que muitas pessoas pensam que Deus é. A teologia de cada ser humano, sabe aquilo que entende de Deus? Ah, você é um pecador, vai para o inferno. Ah, você é um crente patético, você vai para o inferno. Ah, você é alguém que fica aquém das outras pessoas, você vai para o inferno. Você não é uma boa pessoa, você vai para o inferno. Começa a criar uma teologia que Deus é um Deus só de justiça e Ele não é de misericórdia. Começa a criar uma teologia tentando colocar na nossa cabeça que o nosso Deus é ruim. E eu vim te falar aqui hoje que Deus não é ruim. Ele é justo, mas Ele é misericordioso.
Sabe por quê? A história não começou com a história de Adão. E não terminou em Apocalipse capítulo 20. O início está em Gênesis 1. E Gênesis 1 diz que ele criou e tudo era bom. Diga comigo, tudo era bom. Gênesis 1 diz que ele olhou para os oceanos eram bons. Fala comigo, as montanhas eram boas, os céus eram bons, os pastos eram bons, os peixes eram bons, a melancia era boa, a banana era boa. Então ele criou as pessoas. Aí ele mudou. Viu Deus que era muito bom. Olha para o teu irmão e fala assim: você é muito bom. Fala para ele. Fala, você é a excelência da criação de Deus. Fala isso para ele. E ele falou: aproveita tudo aí, irmão. Come a melancia, come a manga, toma banho no riozinho, brinca com o leão. Aproveita, eu fiz para vocês. Cresçam, vai, multiplique-se, leva a vida, divirta-se. Faz festa no jardim. Só não coma do fruto da árvore. Mas aí então Adão e Eva cederam à tentação. E Deus disse para eles assim: se você comer disso, certamente morrerá. E eles comeram. E a pergunta que eu lhe faço é: eles morreram fisicamente, sim ou não? O que Deus fez? Ah, porque Deus é malvado, crítico e zangado. O que ele fez? Ele matou eles naquele local? Não. Ele fez manchas com o sangue dele no chão e falou: para vocês se lembrarem. Não, não fez isso. O que ele fez? Ele diz assim: vocês pecaram, vai ter consequência. E a gente precisa entender que todo pecado tem consequências. Tem consequência para quem está na igreja, para quem está fora da igreja. Todo aquele que pega tem consequências. Ele olha para a mulher e fala assim: você vai começar a sofrer, mulher. A partir de hoje você vai sofrer dores de parto com a gravidez. Deixa eu falar uma loucura aqui para você. Tá filmando, depois tem que cortar isso. Não, brincadeira, pode deixar. No meu entendimento, quando Deus criou a mulher, não era para ela ter dores de parto. Quando Deus fala: a partir de hoje, por causa do teu pecado você vai sentir dores de parto, é que no plano original a multiplicação já existia, mas era sem dor. Era uma coisa natural. E ele fala assim: a partir de hoje, por causa do teu pecado, vai sentir dores de parto. Mas o pior foi para o homem. Que foi: a partir de hoje, para você comer, vai ser do suor do seu trabalho. Irmão, olha para o irmão que está falando e fala assim: era para você não trabalhar, irmão. Fala para ele. Credo, pastor, isso é heresia. Não, irmão, ele falou assim: a partir de hoje, para você comer, vai ser do suor do seu rosto, vai ter que lavrar a terra. Eu não sei o que Deus ia fazer, mas eu sei que o Deus que mandou maná do céu poderia fazer milagre a qualquer momento, irmão. Mas daí ele fala assim: ó, vocês pecaram? Vocês não vão morrer fisicamente, não. Mas eu quero falar para vocês que tem consequências. E aí, queridos, começa a justiça e misericórdia. Diga comigo: justiça e misericórdia. Justiça, eles precisavam sofrer com alguma coisa, eles tinham consequência daquele pecado. Mas qual que é a misericórdia? Eles foram lá, pegaram folhas verdes e cobriram seus corpos. Deus fala assim: para aí, mata um animal, pega as peles, faz roupa para vocês. Vocês precisam entender que para cada pecado que você cometer, erro que você cometer, tem a justiça e tem a misericórdia. A justiça são as consequências, e a misericórdia é o sangue de Jesus sendo derramado na cruz por mim e por você. Sua misericórdia é viva a cada manhã. E qual que é a resposta que eu posso dar a esse amor, a essa misericórdia? Romanos capítulo 12, versículo 1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A minha oração, e eu quero, na hora que eu terminar essa mensagem, querido, é que você entenda isso. Quando eu reconheço que a misericórdia de Deus me alcançou,
a única coisa que eu posso fazer é me apresentar a Ele como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O culto hoje foi maravilhoso. O louvor foi maravilhoso, eu sei. Tem gente que levanta as mãos, tem gente que dança, tem gente que pula. Eu confesso a você, eu estou tentando dançar, mas o tico e teco não funciona, né? É um para lá, um para cá, eu não consigo, eu sou das antigas. Eu vejo a Maili fazendo uns negócios aqui, assim, não vai, não vai. O máximo que eu faço é, não passa disso. Mas quando eu leio esse versículo, eu estou entendendo o seguinte: não importa o culto, não importa o local, não importa com quem, não importa quem esteja me olhando, eu preciso me sacrificar diante de Deus e falar: Senhor, tudo que eu tenho é seu, tudo que eu sou é seu. Eu entendo que a tua misericórdia me salvou, eu entendo que a tua misericórdia alcançou minha casa, minha família, eu entendo, é por isso que eu me lanço aos teus pés e falo: a minha voz pode não ser a melhor do mundo, mas eu vou cantar, eu posso levantar meus braços, eu vou adorar, porque a tua misericórdia me alcançou. E eu quero declarar aqui para frente, querido, nossos cultos não serão mais os mesmos. A misericórdia do Senhor nos alcançou. Então nós vamos nos sacrificar, nos apresentar diante dEle como um sacrifício vivo. Vou levantar minhas mãos, pastor, eu não sei, meu irmão, não sei. Dá um jeito nesse negócio aí. Eu não gosto. Quem falou que é para você gostar? Ou você já viu o sacrifício gostoso? Sacrifício é sacrificial. Tem coisa que você vai fazer para o Senhor que, irmão, era melhor estar em casa. Não, Senhor, eu vou. Deixa eu falar de um outro cara. Davi. Porque quando eu olho Davi, eu vejo o pecado de Davi com Betseba. Estou assistindo Davi de novo a série. E eu preciso correr que o nosso horário já passou, perdão. Mas eu vou terminar em menos de 2 horas, eu creio. 2 Samuel capítulo 24, versículo 14 diz assim: então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos na mão do Senhor. Olha o que Davi está falando: caiamos na mão de quem? Do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias. Nas mãos dos homens não caia eu. Olha o que Davi está falando: eu prefiro cair nas mãos do Senhor do que cair nas mãos dos homens. Por que Davi está falando isso, querido? Porque Davi sabia, ele conhecia o povo e ele conhecia o Deus dele. Muitas vezes aqueles que deviam demonstrar mais misericórdia são os que menos demonstram. Nós precisamos entender o quanto a misericórdia é importante para Deus. Quando Deus foi criar o tabernáculo para ele fez tudo do melhor possível, o melhor madeira, o melhor ouro, tudo. Mas no meio do tabernáculo ele colocou um negócio chamado propiciatório. O que era o propiciatório? É ali que ia queimar as carnes, né? Que ia subir uma fumaça. Então aquele negócio não era bonito, mas Deus estava falando assim: vocês precisam entender que pode ser lindo, mas se não tiver misericórdia não funciona. Nossa igreja pode estar crescendo, sendo maravilhosa, mas se a gente viver como justiceiro da casa de Deus não vai dar certo. Sabe quando isso aqui vai dar certo? Quando a gente olhar para o pecador, não passar a mão no pecado, mas ter misericórdia da vida do pecador. Olhar para quem está indo para o inferno e falar assim: eu preciso ajudar esse cara a não ir para esse caminho. Faz sentido isso, queridos? Faz sentido ou não? Martinho Lutero diz assim: Deus não ama as pessoas porque elas são valiosas. As pessoas são valiosas porque Deus a ama e tem misericórdia delas. Não é o teu dinheiro, não é o teu talento, não é a tua inteligência, não é o teu conhecimento. Não. É a misericórdia de Deus que te alcançou. Mas a pergunta que eu faço é: por que aqueles que recebem mais misericórdia são geralmente os mais críticos? Talvez uma das maiores razões que as pessoas se afastam da igreja não é por causa de quem Deus é, mas é como nós temos representado Deus na terra. Eu sou de um tempo que quando alguém cometia um pecado, vinha para frente da igreja pedir perdão para a igreja. Era um tempo diferente. Mas daqueles que pediram perdão para a igreja, pouquíssimos voltaram para a igreja. Pastor, por que vocês não fazem isso aqui hoje? Não adianta a pessoa vir aqui para frente pedir perdão para você e continuar fazendo as mesmas coisas. A gente precisa ajudar a pessoa que está caído a se levantar. E se ele cair de novo? Vamos lá de novo. E se ele cair de novo? Vamos lá de novo. Por quê, pastor? Porque as misericórdias do Senhor não cessam para mim, não cessam para ele.
pior que são cristãos tacanhos, hipócritas, críticos, sem piedade. Nós já passamos por isso aqui na igreja. De gente que via o pecado de outras pessoas e ficava criticando. Eu quero declarar em nome de Jesus que isso não vai acontecer mais. Eu quero declarar que a tua boca nunca mais vai ser aberta para falar mal daquele que está indo para o inferno. Mas a tua boca vai ser aberta para levantar um altar de oração sobre a intercessão, sobre aquele que está indo para o inferno e falar: Deus, eu me coloco na brecha, eu dobro os meus joelhos. E esse irmão que não entendeu ainda o que é santidade, ele vai entender o que é santidade. Esse irmão que não entendeu ainda o que é perdão, ele vai entender o que é perdão. Esse irmão que não entendeu o que é misericórdia, ele vai entender o que é misericórdia. Sabe por quê? Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz: eis que estou à porta aí. Eis que estou à porta aí. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar com ele, vou cear com ele e ele vai comigo. Então se alguém abrir a porta, Jesus entra. Repete comigo: se alguém abrir a porta, Jesus. Então, em outras palavras, está falando mais ou menos assim: venha com a sua dor, venha com o seu quebrantamento, venha com os seus pecados, venha com as suas inseguranças, venha com os seus problemas de droga, venha com a sua pornografia, venha com a sua mentira, venha com a sua culpa, venha com a sua inveja, venha com as coisas que você não quer nem que as pessoas saibam. Venha. Porque a gente não está aqui para julgar. A gente está aqui porque a gente recebeu misericórdia. Não somos perfeitos e nunca seremos. Estamos longe de ser perfeitos. Mas tem uma coisa que a gente é perdoado. 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 Preciso terminar. O pessoal do louvor pode vir para cá, que eu vou ter que adiantar. Olha a frase de Corrie ten Boom: não há poço tão profundo que o amor e a misericórdia de Deus não sejam mais profundos ainda. Vamos ler juntos? Não há poço tão profundo que o amor e a misericórdia de Deus não estejam mais profundos ainda. Vou mudar a música, tá? Pega aquela que você tocou, da Laurete. Vamos ficar em pé para fingir que está terminando? Justiça, graça e misericórdia. Justiça, receber o que eu mereço. Graça, receber o que eu não mereço. Misericórdia, não receber aquilo que eu mereço. Eu preciso falar para você que Jesus está neste lugar, através do seu Santo Espírito. E não importa como você chegou aqui, hoje Ele está te chamando: vem. Está quebrado? Vem. Está cheio de pecado? Vem. Está confuso? Vem. Vem para Jesus. Pastor, e depois? Depois deixa Ele te transformar. Quem pecava não peca mais. Quem roubava não rouba mais. Quem mentia não mente mais. Quem se prostituía não se prostitui mais. Hoje tem misericórdia neste lugar. Maeli vai cantar essa canção para a gente. Eu queria que você cantasse ela junto com a gente. Ele ouve o
servir, Jesus, eu tenho aqui chorar. Te servirei, por quem comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas teus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Aleluia. Feche teus olhos. Quero orar por você hoje. Você que precisa dessa misericórdia. Você que chegou aqui lutando, batalhando. Sai do teu lugar. Quando essa canção estiver tocando, dobra os seus joelhos aqui na frente e fala: Jesus, eu preciso da tua misericórdia. Eu preciso da tua misericórdia no meu casamento. Eu preciso da tua misericórdia na minha casa. Eu preciso da tua misericórdia com os meus filhos. Eu preciso da tua misericórdia. Já tem pessoas vindo, sai do teu lugar. Confesso. Não dá pra viver. Fala com Jesus agora. Fala: Jesus, eu preciso dessa misericórdia. Na tua presença, no meu ser, sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Aleluia. Deixa o Senhor falar com você. Deixa o Senhor falar com você. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenho aqui chorar. Te servirei, porque comigo estás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas dos olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Preciso da intercessão aqui dos líderes, todos. Tem muita gente precisando de oração aqui. Rápido. Pessoal do Moving também, rápido. Homem com homem, mulher com mulher. Preciso de mais intercessores, mais. Desse lugar. Preciso de mais mulheres aqui, rapidamente. Mais mulheres. Vem, Paula. Preciso de mais homens aqui também, rápido. Aqui na frente. Preciso de homem aqui. Mulher aqui, homem aqui. Você que está orando com essa pessoa aí, começa a declarar misericórdia sobre a vida dele agora. Começa a declarar a misericórdia do Senhor sobre a vida dele e dela. Preciso de uma mulher aqui rapidamente. Igreja, comece a orar, igreja. Comece a orar. Ei, tem grilhões quebrando nessa hora. Tem grilhões quebrando nessa hora. Ainda que
que às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm olhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Fica em pé onde você está, fica em pé, não sai daí não. Onde você está, fica em pé. Não está no meu texto, mas eu creio que o Espírito Santo me fez lembrar de uma cena e eu termino com ela. Fica em pé onde você está, fica em pé, isso. Certa vez trouxeram uma mulher para Jesus. A história dela é a mulher adúltera. Pegaram essa mulher em adultério e a lei falava assim: apedreja ela, mata ela. E quando trouxeram, estavam testando Jesus. E Jesus, o que a gente faz com ela? A lei manda apedrejar, o que é para fazer? E Jesus deu a resposta, todo mundo sabe. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. As pedras foram caindo, foram sendo soltas ao chão. E de repente naquela cena sumiu todo mundo, só ficaram duas pessoas: Jesus e a mulher. E Jesus olha para aquela mulher e fala assim, ela fala: cadê eles? Ele fala assim: foram embora. Se eles não te condenam, nem eu te condeno. Mas Jesus deu um recado para ela: vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Algumas histórias contam que essa mulher se tornou uma seguidora de Jesus pro resto da vida. A história dela mudou, sabe por quê? Ela decidiu que ela aceitava a misericórdia de Jesus, mas que a partir dali ela se colocaria como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Minha oração para você, meu irmão, que está aqui na frente, para você que está nessa mesa, na cadeira: vai e não peques mais. Não se acostume com o pecado. Todos nós aqui um dia já pecamos. A diferença são aqueles que um dia decidiram não pecar mais e aqueles que decidiram viver no pecado. Feche teus olhos. Senhor, obrigado. Obrigado, Jesus, porque a tua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. Obrigado, Senhor, porque se dependesse de nós mesmos, o nosso caminho era o inferno, mas a tua misericórdia nos alcançou. A tua misericórdia nos alcançou, a tua misericórdia me alcançou, Jesus. E por isso eu declaro, Pai, em nome de Jesus, nós queremos nos colocar como um sacrifício vivo ao Senhor. Eu declaro sobre cada vida aqui, Senhor, se o diabo tem aprisionado pessoas no pecado, nós declaramos agora em nome de Jesus: o diabo é derrotado e bata em retirada agora, em nome de Jesus. Todo vício bata em retirada agora, em nome de Jesus. Toda mentira bata em retirada agora, em nome de Jesus. Nós declaramos o sangue do Cordeiro de Deus passando no meio da igreja, ei, purificando de todo pecado, de toda injustiça.